Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Estamos dando aqui início à nossa quarta aula do curso de teologia, né? A matéria ética ministerial. Nós já fizemos as outras três aulas e agora estamos aqui finalizando essa quarta aula, essa matéria importante. Nós paramos na página 38, vamos dar início aqui na página número 41. Você procura aí na sua apostila a página número 41, onde nós vamos estar fazendo aqui algumas considerações sobre esta matéria. Muito bem. 41, item segundo aí, sobre preparação para o ministério. Para exercer qualquer atividade na Terra, a pessoa deve estar devidamente preparada. Esse preparo deve ser específico e adequado. O fato de alguém estar preparado para ser médico, advogado, engenheiro, né, um professor ou qualquer outra profissão não significa necessariamente que essa pessoa está apto para o exercício do ministério. Exige-se uma preparação específica para, como nos casos de Moisés, de Paulo e de outros apóstolos, né? Então, o que que acontece, irmãos? Muitas pessoas têm um preparo secular muito bom, ele fez faculdade, se formou em uma determinada profissão e às vezes até profissão que tem relações públicas, né? Mexe com pessoas, como o fato, por exemplo, de advogado, médico, professor. Essa pessoa, obviamente, tem um dom natural já muito aguçado, porque ela treinou esse dom. Agora, isso não quer dizer necessariamente que ela já está preparada para o ofício ministerial, porque se fosse apenas estas características, era bem mais fácil, vamos dizer, né? Você fazia um curso e a partir desse curso você já estava apto para exercer o ministério. Não é assim que funciona. Existem outras características que precisam ser também trabalhadas, que são as questões espirituais, a conversão, como nós falamos na aula passada. O indivíduo ele precisa ser verdadeiramente convertido para que ele possa, de fato, entender os parâmetros do reino de Deus, porque senão ele vai querer tratar a sua vida ministerial como ele trata a sua vida secular. E isso definitivamente não vai funcionar da forma que ele gostaria. Existe um mundo espiritual por trás e este mundo espiritual precisa ser levado em consideração. Caso contrário, o ministério vai fracassar certamente. Não há nem se vai fracassar, é quando ele vai fracassar, né? Então, obviamente, a preparação, ela existe e ela é necessária. Por exemplo, Moisés ele era formado em todas as ciências do Egito, né? O apóstolo Paulo ele era um doutor da lei, né? Um homem muito preparado. Nós temos aí no caso alguns apóstolos que a Bíblia deixa claro que eles eram indoutos e sem letras. Porém, eles são exceção, né? Não são regras. Você observar também qual foi o alcance do ministério do apóstolo Pedro e o alcance do ministério do apóstolo Paulo, você vai ver uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele estava preparado para se tornar um grande missionário, como de fato ele foi, mas ele jamais abriu mão, né, das suas características espirituais também para fazer a obra de Deus. Então, não é apenas a questão acadêmica que faz o obreiro, mas também a questão espiritual. Isso precisa ficar muito claro para um obreiro, caso contrário, ele vai ter dificuldade na sua vida ministerial. Vamos dar continuidade aqui, ainda na página 41, no item segundo, exemplos na história. Todos os homens que foram usados por Deus em todos os períodos da história da igreja foram pessoas que se submeteram ao preparo, havendo algumas exceções, como acontece na história bíblica. Então, como eu já acabei de falar, há exceções de pessoas que foram levantadas para fazer a obra de Deus, mesmo não sendo academicamente preparado, né? Isso acontece porque Deus ele é o Deus que faz a obra. Agora, a regra, por via de regra, Deus sempre chamou homens e mulheres preparados para fazer a obra do Senhor. Aquela máxima, Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados, ele também chama capacitados, irmão. Ele chama advogado, engenheiro, médico, professor, ele chama pessoas capacitadas. Agora, essa pessoa, essa capacitação, né, secular, não é suficiente, obviamente, para ela fazer a diferença no reino de Deus. Ela precisa também passar por uma capacitação espiritual
Por isso que a pessoa não pode ser neófita, ou seja, nova convertida. Ela precisa, né, de um tempo para equilibrar a sua vida espiritual com a sua vida secular. Caso contrário, vai ter problema certamente. Veja bem, irmãos, não confunda simplicidade com despreparo. Não é razoável um obreiro despreparado, né? Muitas das vezes a pessoa acha que Deus ele se agrada da simplicidade. É verdade. Deus se agrada da simplicidade, mas do despreparo não, né? Do despreparo Deus não se agrada. Então, um obreiro, principalmente a partir do ministério de presbítero, né, de evangelista, de missionário, de pastor, o obreiro ele pode até ser pego de surpresa, mas despreparado jamais. Ele sempre tem que estar preparado para fazer a sua atividade, a sua obrigação como ministro do Senhor, para que ele não passe vergonha e também não envergonhe o reino de Deus com o seu despreparo. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, né? E ele não tem do que se envergonhar. Então veja que o objetivo nosso é sempre estar preparado para a batalha. Imagina um soldado ir para uma guerra sem nenhum treinamento. Ele vai morrer no primeiro confronto que ele tiver, porque ele não está preparado para enfrentar aquela batalha. Da mesma forma, é um obreiro, né? Ele precisa estar preparado, não tenha dúvidas. Continuando aqui, meus irmãos, na página 42, o caráter do ministério cristão e qualidades pessoais ou naturais. Então, algumas características no caráter, na conduta da pessoa, é indispensável. Uma delas é a coragem, essa qualidade que distinguiu sobremaneira os grandes homens de Deus no passado, como Paulo, Pedro, Elias, João e outros. Nós não podemos esquecer de Davi, né, que enfrentou aquele urso, aquele leão e depois enfrentou o gigante. Nós também temos José, que teve a grande coragem de enfrentar e vencer a tentação, que é talvez uma das maiores adversárias do homem, né? E José ele foi vitorioso porque ele conseguiu, teve coragem suficiente para dizer não à mulher de Potifar, né? Continuando aqui, irmãos, circunstâncias que exigem coragem no ministério. Para apresentar o evangelho na sua inteireza ao pecador, ele precisa ter coragem para quê? Para defender as doutrinas cristãs dos que a deturpam. Se você não for uma pessoa corajosa, você não vai ter coragem para fazer essa defesa, para defender o rebanho do ataque do inimigo sob o perigo, às vezes. Aí nós temos também as heresias que precisam ser enfrentadas com muita coragem e preparo, né? Para evangelizar os perdidos e mostrar-lhes a verdade salvadora. E essa coragem aqui tem a ver também com ousadia, né? Porque a pessoa tímida demais, ela tem medo de falar de Jesus para outras pessoas. Ela é muito tímida, então ela precisa abandonar a timidez e criar coragem de falar de Jesus para as outras pessoas. Isso é algo indispensável na vida do cristão, ainda mais na vida de um servo de Deus, de um ministro, né, do Evangelho, para enfrentar as hostilidades políticas, sociais, raciais, etc., contra o Evangelho de Jesus Cristo. Então, veja, às vezes você vai ter que colocar até a sua vida em risco para defender o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você não tiver coragem, você não está apto para esse trabalho. Para tomar as medidas disciplinares necessárias ao desenvolvimento espiritual do crente e manutenção da pureza do povo de Deus. Então, isso também precisa ter coragem para você disciplinar alguém que está fora dos conformes, dos padrões éticos, morais e espirituais. Então, precisa também de coragem. Para enfrentar o diabo que luta contra a igreja como um todo e contra cada crente individualmente. Então, veja que também para enfrentar as astutas ciladas do diabo, você precisa de preparo e de coragem também. Caso contrário, não haverá vitória, haverá, muito pelo contrário, haverá a derrota, né? Continuando aqui, características de uma pessoa covarde. Veja o que uma pessoa covarde apresenta. Ela adultera a mensagem do evangelho para não se comprometer. Ela não se compromete, ela está sempre em cima do muro, né? Sempre se escondendo, sempre se esguiando,
para não dar uma opinião, para não dar um posicionamento. E o apóstolo Paulo, ele escreve para os Efésios, capítulo 5, versículo 11: e não concordeis com as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a. Né? Então você tem que ter coragem. O covarde não fará isso de forma nenhuma. Procurar defender mais a sua vida do que a vida do rebanho. Como eu falei, o corajoso, às vezes, vai colocar sua vida em risco em prol do evangelho, em prol do rebanho. O covarde jamais, ele vai ser o primeiro a fugir do campo de batalha. Ele prefere fazer aliança política em vez de assumir uma posição em defesa da verdade. A igreja se torna um capacho do sistema. Então, ele negocia o rebanho para não ter que se posicionar e dizer não para as investidas políticas e as investidas de interesses escusos, né? O covarde vai sempre ceder ao sistema. Ele nunca toma qualquer atitude disciplinar com medo de perder. Se eu disciplinar, eu vou perder. Se eu falar, eu vou perder. A pessoa vai achar ruim. Irmãos, eu conheço pessoas que já me confidenciou que recebeu de Deus uma visão acerca de algum irmão, mas como era uma palavra de conserto, ele não teve coragem de falar, com medo da pessoa achar ruim. Irmão, se Deus colocou na tua boca, no teu coração para falar, não importa se a pessoa vai achar bom ou ruim. Fale o que Deus mandou você falar. Caso contrário, vai ser o comportamento de um covarde. Ele prefere ignorar os ataques do diabo do que enfrentá-los de frente. O diabo está cirandando e ele está fingindo que está tudo bem, para não ter que enfrentar o diabo. Irmãos, o diabo ele não recua, ele não retrocede, a não ser pelo enfrentamento espiritual e corajoso do servo e da serva de Deus. Então, ele vai progredir até destruir aquele para quem ele se propôs a destruir. Não tenha dúvidas disso. Então, a covardia é um mal muito sério que tem, às vezes, devastado, né, famílias, devastado ministérios, porque a pessoa se recusa a enfrentar o problema de frente. Então, a covardia não convém ao ministro do Evangelho. Continuando aqui, páginas 43 e 44, outras características que um ministro deve ter é a dignidade, ele precisa ser uma pessoa digna, ele não pode aceitar qualquer situação, ele tem que se valorizar, né? Se ele não se valorizar, ele vai perder a sua posição de honra de ministro, e nunca pode perder, porque é uma honra de fato. A polidez, mesmo no embate mais sério, a pessoa precisa manter o decoro, manter a educação, o respeito, jamais vai perder isso, mesmo em frente a um embate que às vezes os ânimos se exaltam, mas o ânimo do ministro deve permanecer equilibrado, né? Isso a gente só alcança, irmão, com a maturidade espiritual. A gente não vai alcançar isso de outra maneira, né? Tem pessoas que começam a chorar, que se exaltam, começam a gritar, que às vezes até quer partir para as agressões físicas, né? Mas a gente está no campo das ideias, da fé e não da razão, né? O asseio, aqui no caso da questão da limpeza, né? A pessoa precisa ter uma aparência apresentável, porque ela está representando, irmão, o reino de Deus aqui na Terra. Então, ela não pode se apresentar de qualquer maneira. A sua aparência tem sempre que estar aciada. Pontualidade. Pontualidade também fala muito dessa questão de compromisso, de horário. Não faça um compromisso e depois se esquece do horário, né? De preferência, use uma agenda ou até uma agenda eletrônica para te avisar com antecedência, para você não faltar aos compromissos, porque isso é ruim para a reputação do ministro. Tem a questão também da liderança. O ministro ele tem que ser um líder por natureza. Ele, se ele não for um líder por natureza, ele tem que aprender a liderar, porque a sua palavra tem peso, ela deve ter peso. Ele não é um Zé qualquer, um Zé ninguém. Ele é uma pessoa que representa o reino de Deus. Portanto, ele tem que ter liderança e ele tem que ter relevância naquilo que ele faz. Continuando aqui, para ser um bom líder, é preciso conhecer a natureza humana, com suas fraquezas, com suas virtudes, com seus desejos, etc. Então, veja, eu preciso estudar sobre o ser humano. Nós já estudamos outro dia a matéria de antropologia. Por que eu preciso conhecer sobre o ser humano? Porque eu vou ter compreensão das circunstâncias que eu vou enfrentar. Tem pessoas que
têm uma personalidade mais fechada, outros é mais aberto, outros é mais falador, outros é menos. Se eu não conhecer a personalidade humana, eu vou lidar como com o ser humano? Porque a minha lida ministerial, irmãos, é com o ser humano. Então eu preciso me interessar pela pessoa humana, aprender sobre as várias personalidades humanas, porque isso vai facilitar o meu trabalho com certeza. Não espere apenas revelação. Você também tem que ter um preparo intelectual para poder fazer um trabalho bem feito. Você ter habilidade para se relacionar bem com as pessoas, saber dirigir, saber punir, saber recompensar, saber respeitar, ordenar, transigir. Ou seja, você precisa se posicionar em todas as ocasiões que for requerido o seu posicionamento. Então, você vai dirigir ali a reunião, você vai dirigir a conversa. Então, você vai ser uma pessoa sempre proativa. E isso vai fazer a diferença na vida de um ministro do Evangelho. Continuando, página 44, qualidades e características espirituais. São as virtudes adquiridas como parte do equipamento necessário para o exercício do ministério. Os irmãos vão se lembrar que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele fala que nós precisamos nos revestir de uma armadura, né? E aquela armadura ela tem vários itens ali necessários. Ali tem alguns desses itens aqui e outros aqui que não tem lá, né? Aqui tem o amor, tem a fé, tem a humildade, tem a paciência. Todos esses requisitos são necessários na vida de um líder. Ele precisa aprender a amar o seu próximo, ele precisa aprender a crer no Deus que ele serve, ele precisa aprender a ter humildade para baixar a cabeça na hora certa, para se calar na hora certa, para recuar na hora certa. Tudo isso vai fazer parte da sua vida de humildade, e só o Espírito Santo dá esse espírito verdadeiro de humildade para cada um de nós. Também a questão da paciência. As coisas não vão acontecer de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso interesse. Então, nós precisamos ter paciência para esperar em Deus. Quem tem paciência tem esperança e tem perseverança, né? Então, a paciência é um requisito muito necessário na vida de um ministro. Ainda tem a questão da razão e a necessidade de viver em santidade. Por que eu preciso viver em santidade? Veja, para bem de sua própria vida espiritual, para ter autoridade de exigir dos outros, para se tornar um modelo a ser imitado ou seguido, para ter um ministério aprovado por Deus, para ser legitimamente um representante de Cristo, que, noutras palavras, seria um imitador de Cristo. Então, todas essas características são necessárias e elas fazem parte da santidade. São as características espirituais, que vai me dar graça para suportar as adversidades e ter vitória no meu empreendimento, né? Então, o ministro ele precisa ter uma vida de santidade, porque como nós já falamos reiteradas vezes, nós lidamos com o mundo terreno, mas principalmente nós lidamos com o mundo espiritual, né? Então, o mundo espiritual necessita de santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, a santidade é uma característica de grande primazia na vida do ministro. Espírito perdoador, na página 45 aí, irmãos. Irmãos, se eu não aprender a perdoar, eu ainda não aprendi a ser crente, que dirás ministro. O ministro, em hipótese nenhuma, ele vai carregar a mágoa, a amargura no seu coração. Não pode. Ele vai ser afrontado, sim. Às vezes a afronta é até um pouco maior, porque o inimigo se enfurece com o ministro de Deus. Mas ele jamais pode esquecer o perdão, porque o perdão, irmãos, ele não é, como algumas pessoas pensam, estado de espírito, de decisão, de vontade, né? Não, ele é uma decisão de razão. Eu perdoo porque eu obedeço o mandamento do Senhor. Perdoar é um mandamento, né? Então, você tendo um espírito perdoador, você vai evitar a amargura na igreja de Cristo, porque a amargura é consequência do não perdão.
para evitar divisão no rebanho. A pessoa que não perdoa, ela começa a formar partidos, formar panelas, formar grupos, e isso vai destruir aquela obra, com certeza. Para evitar o mau exemplo para os fiéis. Não tem coisa mais feia, mais desagradável do que um ministro falando mal de outro ministro com ressentimento. Ah, aquela pessoa falou assim, assim de mim, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa pisou no meu pé. É coisa mais ridícula que tem, é um ministro, né, trazendo esse tipo de exemplo para o rebanho. Não é aceitável algo dessa natureza, para ser coerente com a sua função de representante de Cristo. Ou seja, você prega que Jesus perdoa, que, portanto, as pessoas precisam perdoar umas às outras, se você também não é perdoador, não é coerente. Você precisa ter um espírito perdoador. Dando continuidade aqui, meus irmãos, a questão do sétimo aí é o ânimo, né? Essa qualidade é sem dúvida imprescindível na vida do ministro, pois sem ânimo o ministro não terá a disposição para trabalhar, mesmo sabendo da necessidade. Intelectualmente, jamais se disporá pondo em prática a realizar da obra. Então, o ânimo é a certeza de que eu serei recompensado. Se eu sentir em algum momento que eu não serei recompensado, eu vou perder o ânimo de trabalhar. E a minha recompensa não vem dos homens, a minha recompensa vem de Deus, né? Então eu preciso, sem dúvida, ter um espírito animado, né? Foi o que Deus falou para Josué, né? Tem bom ânimo, né? Sede forte e corajoso e tende bom ânimo, porque a batalha que Josué iria enfrentar era muito grave, mas se ele estivesse com a esperança no Senhor, o seu ânimo seria renovado e ele venceria aquelas batalhas ali. Então, sem ânimo, o ministro não vai romper, porque o ânimo ele mantém a pessoa de pé, né? Mantém a pessoa avivada para continuar aí a obra do Senhor. Continuando, irmãos, na página número 45, a vida particular do ministro cristão, o matrimônio, característica de uma companheira ideal. Veja, todo ministro, no caso aí do sexo masculino, ele precisa ter uma companheira do seu lado. Eu ainda sou da época que não se consagrava nenhum presbítero se ele não fosse casado. Por quê, irmãos? Porque o ministro ele precisa se relacionar com pessoas de ambos os sexos. Se ele não for casado, ele vai ter algumas dificuldades em algumas áreas. E outra, vai lhe faltar também a experiência para lidar com determinados assuntos. E acredite, a gente lida com os mais variados assuntos possíveis, né? Um ministro ele acaba às vezes sendo uma espécie de psicólogo. Pessoas o procuram para pedir conselho nas mais diversas áreas da vida e ele precisa estar preparado. E se a pessoa não for uma pessoa casada, ela vai ter dificuldade nessa questão aí. E obviamente aqui a característica, né, de uma esposa para o ministro, eu coloquei uma aqui, não basta ser uma boa crente ou uma boa pessoa. É necessário que entenda, aceite e participe do ministério do seu esposo. Da mesma sorte também, tem mulheres hoje na liderança ministerial de muitos trabalhos. E esta mulher também precisa de um companheiro do seu lado, que ele vai ter que entender, ele vai ter que participar e vai ter que aceitar o ministério do seu cônjuge. Da mesma sorte do marido com a esposa, da esposa com o marido, né? Precisa haver aí uma parceria, porque ministério é feito de um todo e não apenas de uma parte, né? Então é extremamente necessário a pessoa que está ao nosso lado ser uma pessoa proba, uma pessoa animada e uma pessoa que entende a visão de reino de Deus. Agora, se eu me casei com uma pessoa que não tem essas características, obviamente o meu ministério vai estar profundamente prejudicado. Eu conheço pessoas que têm grande potencial, mas o seu cônjuge não lhe ajuda, não lhe dá força. Agora, obviamente, ele não vai poder abandonar o cônjuge porque ele não apoia o seu ministério, né? A palavra do Senhor ela só nos dá aí uma hipótese para abrir mão, né, de um matrimônio. É o caso do cônjuge não aceitar a nossa fé. Se ele não aceitar de forma nenhuma a nossa fé, e isso for causa de discórdia profunda, colocando em risco a minha salvação, então o apóstolo Paulo fala que eu não tenho obrigação
de viver sob um jugo desigual. Agora, na questão ministerial, né, eu posso continuar servindo a Deus. Agora, o meu ministério é que vai estar prejudicado. Então, eu não tenho licença bíblica para abandonar o meu lar, o meu cônjuge, para seguir uma carreira ministerial e perder a minha família. Isso não é bíblico, né? Aí você vai ter que procurar seu pastor, né, seu líder, vai ter que conversar para ver se com um bom conselho, né, se a pessoa passa a entender aí a importância que ele tem no seu ministério. Mas abandonar, como eu já vi muitas pessoas fazerem, achando que isso é a vontade de Deus, não é, irmãos. O ministério não está acima da família, tá bom? A única coisa que está acima da família é a salvação. É a salvação. O ministério não. Primeiro vem a família, depois a salvação. Até porque nós temos que ter um bom exemplo dentro de casa para poder passar para os nossos liderados. Se eu abandono a minha família achando que isso vai agradar a Deus, eu estou redondamente enganado nesse quesito aí. Então, isso não é algo a ser feito em hipótese nenhuma, tá bom? Só, repito, no caso em que a salvação esteja seriamente em risco. Continuando aí, cuidados que o ministro deve ter em relação ao matrimônio. Veja só, eu tenho um ministério. Este ministério, ele ocupa boa parte do meu tempo, boa parte das minhas energias, mas ele não pode ocupar todo o meu tempo e todas as minhas energias. Eu não posso me esquecer das obrigações conjugais, irmãos. Isso não pode acontecer. As obrigações conjugais precisam ser valorizadas dentro de um casamento cristão entre ministros, né? Não se esquecer das obrigações sociais, espirituais e educacionais, como pai de família ou mãe de família. Essas questões também são importantes e elas fazem parte do nosso ministério. Então, eu não posso abrir mão dessa questão aí social, né? Eu também tenho que ter tempo para minha família, com meus filhos, e isso precisa ser valorizado. Não colocar o matrimônio como coisa mais importante em detrimento do ministério ou vice-versa. Eu costumo colocar nível de prioridade: primeiro, salvação; segundo, família; terceiro, ministério. Se eu não conseguir conciliar essas três coisas, eu vou ter um sério problema, né? Eu não posso colocar o meu ministério acima do meu matrimônio e nem vice-versa. Eu preciso encontrar tempo para todos. E há tempo para todos. É só administrar bem o tempo, né, irmãos? Então, eu preciso ter tempo para a minha família e ter tempo para o meu ministério. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e o que a gente faz às vezes é atropelar esses tempos. Mas se a gente trabalhar administrando o tempo direitinho, nós vamos ter todo o tempo para fazer a obra e todo o tempo para estar com a nossa família, que também é algo importante, né? 47, irmãos. Como o ministro deve usar seu tempo? O aspecto da vida ministerial que não tem tido, né, a devida atenção como merecia. Não basta ter tempo, é necessário saber usá-lo. Principalmente um ministro de tempo integral. Deve ter todo o tempo bem planejado para melhor aproveitamento do seu ministério em prol do rebanho. Então, administrar o tempo é fundamental para o sucesso de um ministro. Então, aprenda a administrar o tempo, porque é um dos bens mais preciosos que nós temos, é o nosso tempo. Se a gente não tiver tempo para fazer a obra de Deus, se eu não tiver tempo para viver, se eu não tiver tempo para ser feliz, se eu não tiver tempo para a minha família, eu não estou vivendo, né? Eu estou vegetando. Então, aprenda a administrar, a dosar bem o seu tempo. Eu não coloquei aqui no slide, mas na apostila aí tem algumas sugestões aí de como você administrar melhor o seu tempo ministerial, familiar, em todas as áreas da sua vida, tá bom? Continuando aqui, nas páginas 48 e 49, falando sobre a vida financeira do ministro. É impossível estabelecer normas rígidas de como um ministro cristão deve organizar sua atividade financeira. Contudo, existem alguns aspectos em questão, né, que não devem ser esquecidos. Então, o ministro precisa equilibrar a sua vida financeira. Ele precisa aprender a fazer esse equilíbrio.
porque ele é exemplo também nessa área, ele deve ser exemplo também nessa área. Veja o primeiro aí, controle de finanças em geral, controle de despesas familiares. As despesas nunca devem ultrapassar os rendimentos do ministro. Os bens devem ser de acordo com as condições financeiras. Então, veja bem, não se gasta mais do que se ganha. Isso é matemática básica. Isso é matemática básica. Algumas pessoas falam, mas eu só tenho uma vida para viver. Você só tem uma vida para viver e uma vida para dever também. Então, aprenda a ser moderado nos seus gastos de acordo com os seus ganhos. Porque tem pessoas que acham que porque é dizimista, ela pode gastar mais do que ganha, porque Deus vai abençoar. Meus irmãos, os três pés, né, da prosperidade é o trabalho, a fidelidade e a administração. Fidelidade, trabalho e administração. Sem essas três características, eu não vou prosperar financeiramente. Eu preciso aprender a administrar o que Deus colocou na minha mão. Caso contrário, eu vou ter uma vida falida, uma vida fracassada, e eu vou dar um péssimo exemplo para os demais, né? Porque eu preciso ser um exemplo em todas as coisas e não é diferente na minha vida financeira. Então, aprenda a controlar suas finanças, tanto pessoal como, se for o caso, ministerial também, para não correr o risco de ser envergonhado. Eu já vi muitas pessoas serem envergonhadas, pessoas boas, grandes ministros, serem envergonhados pela questão financeira. E isso não agrada a Deus definitivamente. Só o diabo é que se alegra com a vergonha de um ministro que não sabe lidar com os seus bens financeiros, né? Então aprenda a ter esse controle aí. Caso contrário, você vai ter dificuldade em conduzir um ministério de sucesso. Como o ministro deve tratar a questão financeira com a igreja? Todas as contribuições da igreja devem ser entregues ao tesoureiro. Toda igreja precisa ter um tesoureiro e esse tesoureiro precisa controlar toda a parte financeira da igreja. Não pode haver, meus irmãos, caixa 2 por baixo do pano, por fora. Crente é transparente. Tudo tem que ser devidamente registrado, né? Nenhuma contribuição deve entrar ou sair sem o devido registro nos livros. Você tem o livro ali de entradas e saídas do mês, anote tudo, até as mínimas coisas ali, porque isso vai fazer grande diferença no seu ministério. A organização convém ao reino de Deus. Todo dinheiro entregue ao pastor deve ser documentado com um recibo. O pastor, ele é administrador dos bens da igreja, mas ele não é o dono dos bens da igreja. Ele é apenas o administrador. Então, ele tem que ser o primeiro interessado em documentar tudo para que não haja dúvida sobre a sua conduta no futuro. Porque se tem um negócio que dá problema na igreja, irmãos, é o problema financeiro. Dá muito problema, dá muita controvérsia. Então, seja transparente em todas as suas ações e isso vai dar muita tranquilidade para você lidar com as demais coisas. O ministro não deve lançar mão do dinheiro da igreja sem prévio consentimento da mesma. Como eu disse, o pastor, ele é administrador, mas não é dono. Então, a igreja precisa estar ciente e, obviamente, dependendo do investimento que será feito, precisa passar por uma reunião para que a igreja também delibere sobre este assunto, para que haja aí harmonia na questão financeira. Todo o dinheiro da igreja deve ser movimentado de preferência em bancos, ou seja, de forma oficial, porque daí facilita muito a questão dos registros. Agora, se não é possível, tem algumas igrejas que não têm essa estrutura toda, faça anotando no livro de finanças todas as movimentações passando por ali. Inclusive, irmãos, hoje em dia tem os ministérios, né, os departamentos da igreja, departamento de senhora, de jovem, de criança, de varões, de missões, que às vezes tem o seu caixa próprio. Esse caixa, ele precisa fazer igualmente todas as anotações de movimentação financeira e ao final do ano passar isso para o tesoureiro, para ele arquivar com os arquivos financeiros da igreja. Você, porque é líder de um trabalho, não quer dizer que você tem que fazer do seu jeito e não tem que dar satisfação para ninguém, mesmo que o dinheiro tenha saído do seu bolso. Se você está ofertando para a obra, ele não é mais seu. Então, anote
para não ter problema no futuro, tá bom? Até os pequenos detalhes são importantes para o bom andamento da obra de Deus. Vamos continuar aqui. Como o ministro deve ensinar os crentes sobre finanças? Veja, todo ensinamento deve ser embasado nas escrituras sagradas. O ministro deve evitar a colocação de suas necessidades diante dos clientes com o objetivo de os mesmos contribuírem. A famosa chantagem emocional. Isso não é legal, irmãos. Não é algo saudável, né? Você precisa expor para a igreja a realidade dos fatos. E por que aquele investimento precisa ser feito, por que aquela oferta precisa ser levantada, por que aquele granjeamento precisa ser realizado. Faça de forma bastante lúcida e honesta e exponha a realidade. Não faça, como muitos têm feito aí, a chantagem emocional, que a pessoa não tem fé se não ajudar. Isso não alegra o coração de Deus de forma nenhuma. Não vale tudo, irmão, no reino de Deus. O reino de Deus, ele é com decência e com ordem. Então não faça achando que porque você vai estar arrecadando, tá ok, é para a obra de Deus. Não. Deus não aceita esse tipo de negociata, né? Em caso de um ministro que não dependa da igreja para sobreviver, ele não deve lançar isso em rosto da igreja. Não deve ficar jogando na cara da igreja. Eu não dependo disso para viver. Eu estou aqui pelo amor. Eu não estou aqui por causa de dinheiro. Isso é constrangedor para quem escuta. Então, isso não é maduro da parte do ministro fazer esse tipo de declaração. Se você não depende dos bens da igreja, amém. Né? Deus seja louvado. Mas isso não precisa ficar escancarado para constranger quem quer que seja, jamais, porque isso não agrada a Deus. O ministro deve ser o primeiro a contribuir com seus dízimos e ofertas. O não receber da igreja não significa que você não deva contribuir. O ministro ele tem que ser o exemplo em dízimos e ofertas da igreja. Porque muitos obreiros, muitos pastores acham que não precisam dizimar. E precisam, viu, irmãos? Todos nós precisamos dizimar, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. E eu devolvo meu dízimo, não é para o homem, é para Deus. Então, o próprio pastor também precisa ser um dizimista fiel, né, e um ofertante exemplar. É mais recomendável que receba os dízimos e os converta em benefícios para a igreja. Em caso de substituição, o sucessor não sofrerá pela omissão da igreja em contribuir. E aqui, no caso, está falando de, às vezes, é, é, o dinheiro da igreja, as rendas da igreja, não ir para benefício da própria igreja. Porque, às vezes, dizia-se esse dízimo para fazer outras coisas e para fazer as obras na igreja apenas com granjeamento, né? Apenas com granjeamento. Aí, às vezes, troca o pastor que vem não tem essa característica, né, de um bom granjeador, ele vai ter dificuldade naquela obra. Então, uma coisa, um pastor administrador, ele jamais vai fazer contas de longo prazo, salvo raras exceções, como o caso de comprar um imóvel para a igreja, né? Alguma coisa nesse sentido. Caso contrário, ele vai trabalhar sempre dentro de um curto prazo para não comprometer a renda da igreja a longo prazo e depois ele sai, o outro pastor que vier vai ter grande dificuldade para dar continuidade com aquele trabalho ali, tá bom? Então, o pastor bem organizado, ele não faz dívidas para a posteridade para que outros venham honrar suas próprias dívidas. Não é prudente, não é viável, né? Então, trabalhe dentro das condições financeiras da igreja. E repito, salvo raras exceções. Tem situações que você precisa fazer investimento e você não terá esse dinheiro em mãos. Então, você precisa fazer aquele financiamento ali para poder suprir aquela necessidade particular. Mas isso é exceção e não regra, né? Vamos continuando aqui. Transferência de pastores. Aí aqui tem a questão do antecessor, aquele que está saindo. Ele deve entender que há um tempo determinado em que a mudança se faz necessária por vários motivos. Por que um pastor ele é transferido de um local? Por vários motivos. Às vezes o tempo dele ali terminou, às vezes não está dando certo, às vezes
a outra igreja precisa do seu trabalho, então o pastor presidente leva esse pastor para lá para suprir a necessidade de outra congregação que precisa daquela característica, né? Não é só por problema que um pastor é transferido, são por vários motivos. Agora, ele deve entender, ele não deve se apegar à igreja ao ponto de não querer deixá-la essa igreja, porque ele é um obreiro, ele é um servo, e ele precisa estar à disposição do ministério. Então, chegou o momento da transferência, aceite a transferência da melhor maneira possível, porque você vai estar demonstrando aí a obediência que é própria de todos os servos fiéis. Todos os servos fiéis são obedientes, né? Se eu não sou obediente ao meu pastor presidente, como que eu vou exigir obediência dos meus liderados, se eu não obedeço? Eu não estou dando um bom exemplo, então não tem como, né? Ele deve preparar a igreja para receber o novo pastor, para dar continuidade na obra. Tem muitos pastores que são muito egoístas e eles preparam a igreja para si. Aí ele sai da igreja e, dependendo aonde ele for dirigir, muitos daquela igreja vão o acompanhar, vai segui-lo. Irmão, pastor, ele prepara a igreja para ir para o céu e não para ir atrás dele. Porque eu faço a seguinte colocação: e se o pastor presidente deixa esse pastor sem dirigir a igreja? Para onde esses irmãos irão? Eles irão desviar-se? Eles mudarão de ministério? O que vai acontecer com esses irmãos que são apegados com o pastor ao ponto de acompanhá-lo em outras congregações? Tem pastor que acha que isso é vantajoso, mas não é, irmãos. Isso é antiético. É uma tremenda falta de ética. Pastor é arrebanhar, né, as ovelhas com o interesse próprio. Ah, vai ser meu amigo aqui, vai ser meu companheiro, porque na hora que eu sair daqui ele me acompanha. Isso é um despreparo completo na vida de um obreiro, né? O pastor, ele precisa preparar o rebanho para o céu e não para seguir ele aqui na terra. Porque já pensou se acontecer uma situação e ele cair, por exemplo, em pecado? O que aquelas ovelhas vão fazer? Porque nós temos que entender que nós somos sujeitos a essas coisas aqui na terra. Nós não somos infalíveis. A gente pode decepcionar uma pessoa dessa. Então, existe amizade? Existe. Mas existe a questão ministerial e não deve ser misturada as coisas. Ministério é ministério, amizade é amizade. Não misture, porque isso vai dar problema mais cedo ou mais tarde, né? Agora, em relação ao sucessor, ele deve honrar o pastor que saiu. Ele deve se reunir com a igreja para definir quais trabalhos devem continuar e quais trabalhos devem ser mudados, sempre visando o reino de Deus, né? Então, o pastor que está chegando, ele precisa honrar o pastor que chegou até ali com aquela igreja, independente da circunstância que fez com que aquele pastor saísse. O pastor sucessor, ele vai honrar, vai sempre exaltar os pontos positivos, vai ensinar a igreja, se for o caso, perdoar aquele pastor por alguma falha que ele tenha tido, para que aquela congregação continue crescendo espiritualmente. Porque se o pastor sai e alguns irmãos ficam feridos, se eles não aprenderem a perdoar, eles vão sofrer de grande amargura. Então, o pastor que está sucedendo, ele precisa ensinar as ovelhas que ficaram ali a perdoar aquele pastor, aquela família que está deixando aquele trabalho por algum motivo, né? E às vezes o motivo às vezes não é necessariamente um motivo agradável, né? Então isso aí, irmãos, está dentro do contexto de transferência de pastores. Continuando, cerimônia de casamento. Fazer uma cerimônia de casamento requer muito preparo, muito planejamento. Esse planejamento ele deve ser feito entre o ministro que vai ministrar o casamento, os noivos e o cerimonialista, né? Sempre vai ter um cerimonialista ali e esse cerimonialista ele precisa participar do planejamento ali para que o casamento seja o melhor possível. Lembrando, irmãos, que o casamento é o momento mais importante na vida daquele casal que está ali, né, tendo um enlace matrimonial. Então, toda a dedicação, toda a atenção deve ser investida para que seja realizada a melhor cerimônia possível, para que aquelas memórias sejam as melhores possíveis. Então, precisa haver o preparo do sermão, não pode ser um sermão muito extenso. Você não está ali para dar um estudo para casais, você está ali para selar umas bênçãos matrimoniais. Não é um estudo para casal, né? Então, você precisa ter um tempo coerente, né? Então, tudo isso
precisa ser tratado com os noivos e também com o cerimonialista. Como é que será a entrada, como é que será a saída dos padrinhos, das testemunhas, né? Enfim, faça o planejamento de preferência por escrito, porque daí você vai ter sucesso nesta cerimônia. É uma cerimônia muito importante. Outra cerimônia também importante é a cerimônia de um culto fúnebre. Ninguém deseja fazer um culto fúnebre, é verdade, né? Porém, eles são, né, uma realidade na nossa vida. Então, o que que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que a prioridade ali é a família daquele que partiu, né? Eu não vou ali falar apenas do corpo presente ali, né? Eu preciso usar essa oportunidade para poder ministrar a família. Agora, quando a família não é crente, irmãos, eles querem que você fale bem do morto, independente se ele servir a Deus ou não. Então você precisa dosar bem essa questão aí para não magoar, para não revoltar ninguém. Agora, é fundamental todo ministro do evangelho fazer um curso de capelania, porque no curso de capelania você vai aprender a lidar com essas situações de enfermidade, de morte, de prisões, né? Então, a capelania é que te dá toda a orientação para você trabalhar até mesmo a questão de casamento, né? Tudo é na área da capelania. Se você não tem um curso de capelania, procure fazer um curso de capelania, porque vai ser de grande valia para o seu ministério. Então, o culto fúnebre precisa ser um culto evangelístico para as pessoas que ali estiverem, que não servem a Deus, se prepararem, porque a nossa vida aqui na terra ela é indeterminada. Então, aproveite a oportunidade, fale de Jesus, fale de salvação. Se aquele que partiu era um servo de Deus, dê certeza. Nós temos que ter fé naquilo que a gente prega, irmãos, acreditar no que a gente prega, da sua salvação. Olha, está com Deus, está descansando com o Pai, porque isso vai confortar a família, vai confortar a família. Mas o maior conforto da família é ter esperança de um dia reencontrar o seu ente querido. Isso vai acontecer no céu, se tanto aquela pessoa que morreu, né, e a gente torce para que seja um servo de Deus, quanto para os seus familiares. Daí a importância daqueles parentes, né, que não servem a Deus, às vezes ali refletir sobre a necessidade de servir a Deus para um reencontro no futuro, na eternidade. Então, o culto fúnebre também é uma grande oportunidade na vida de um ministro e cada um é uma experiência diferente, portanto, se prepare psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente para dar o seu melhor, para dar a melhor atenção possível e para fazer o melhor para que aquele trabalho seja bem realizado. Amém, meus queridos? Página 53 fala do culto ao ar livre, irmãos. O culto ao ar livre é um culto muito importante na obra de Deus, muito importante. Os locais para a realização dos cultos ao ar livre devem ser escolhidos com cuidado e antecedência, nunca na última hora, pois isso poderá prejudicar todo o trabalho e este é um trabalho muito sério. Então, valorize o culto ao ar livre, não menospreze esse culto. Ah, é o culto na casa do irmão, aí vai em cima da hora. Às vezes tem um parente lá que não é crente, que precisa de uma palavra, precisa de respostas, e você às vezes não se preparou adequadamente. Então, espiritualmente se prepare, tenha a estratégia necessária, tenha as pessoas que vão participar daquele culto já tudo pré-definido, quem que vai falar, quem que vai cantar, quem que vai ler a palavra, né? Porque isso vai dar dinâmica para o trabalho e esse culto vai ser uma bênção. Se ele for na rua, né, numa praça, também precisa de preparo de organização. Por exemplo, quem que vai dar abertura, quem que vai cantar os hinos, irmãos, em culto de ar livre, em culto público, ele precisa ter hinos cristocêntricos, que fala sobre arrependimento, que fala sobre perdão, que fala sobre restauração, que fala sobre conversão. De preferência, hinos que praticamente todos conhecem, hinos já consagrados no meio evangélico, para que às vezes, se tiver um desviado ali, ele ouvindo aquele hino toque no seu coração. Não dá para cantar no culto público hinos novos que ninguém conhece, porque ele é bonito. Não. Cante hinos que com certeza a maioria das pessoas, até os transeuntes, vão conhecer.
Hinos da harpa são muito conhecidos por muitas pessoas e são hinos cristocêntricos, são hinos evangelísticos. Tem uns hinos que não é feito para esse tipo de culto. Não importa se a sua melodia é bonita, às vezes até a mensagem não é ruim, mas não é conhecida. Então, como que ele vai tocar no coração? O hino precisa descer para o coração, para a minha memória. E eu preciso sair dali ouvindo e remoendo aquela letra no meu coração. É assim que o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida. Então, escolha bem esses hinos para que haja ganho de almas neste estudo. Até porque todo culto ao ar livre, ele é um culto evangelístico, né? Então, isso é muito importante. Se porventura for usar microfone, se tiver, vamos supor, 3 cantores, né, que vai entoar os hinos, e só o microfone, não coloca o microfone para compartilhar entre os 3, porque a voz dos 3 vai sair baixa. A ideia é as pessoas que estiverem longe ouçam. Os que estão ali em volta ali já estão ouvindo, não precisa do microfone. Então, que o microfone fique na boca de alguém para que o som vá o mais longe possível, porque ouvindo, né, o Senhor vai trabalhar na vida de alguém lá na frente, a distâncias daquele local ali. Aproveite bem a tecnologia para fazer um culto de sucesso. Então, o culto ao ar livre precisa ser sempre cultos evangelísticos para a salvação de almas. Continuando aqui, meus irmãos, o tempo máximo de duração de um culto ao ar livre, ele não pode ser um culto extremamente longo, precisa ser um culto compacto, não é como um culto na igreja. Ele não precisa necessariamente ter os mesmos parâmetros de um culto da igreja, porque se for assim, faça na igreja. Se é um culto evangélico, ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter um direcionamento. E toda a energia deve ser voltada para aquela direção ali, obviamente a direção evangelística. Então, não há necessidade de muito falar para que as pessoas ali ouçam, né? Então, não exacerba a questão do horário. As músicas, como eu já falei, precisam ser músicas evangelísticas, cristocêntricas, que levem ao arrependimento, né? A mensagem tem que ser mensagem também cristocêntrica, ali não é lugar de você falar de doutrina, ali não é lugar, muitas das vezes, de você falar da sua própria vida, a menos que seja um grande e tremendo testemunho, mas falar de Jesus, que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, e Jesus está voltando. A mensagem tem que ser preparada também para este fim. O apelo também é necessário no culto ao ar livre. Mesmo que não vá ninguém ali presencialmente, mas o apelo pode tocar o coração de alguém que está distante, ouvindo pelo som, né? Aquele culto ali. Então, faça o apelo, convide a pessoa a tomar uma decisão por Jesus, e às vezes você nem vai ficar sabendo, mas vidas serão salvas por causa daquele apelo. Então, jamais esqueça de fazer também o apelo. Agora, a página 54 fala sobre a realização de batismo nas águas. O batismo em águas é um ato que torna o cristão membro do corpo de Cristo. Deve ser feito um discipulado antes. Todo batizando precisa passar por um discipulado para ele entender quais são as implicações daquele ato ali, né? Deve ser marcado com antecedência, onde vai ser feito o batismo, por quem vai ser realizado o batismo, com planejamento. Isso também é importante, porque o evento em si é muito importante para quem vai ser batizado. Então, se houver desorganização, essa desorganização aí vai manchar aquela memória que era para ser uma boa memória, né? Agora, veja uma coisa aqui, irmão, os auxiliares, diáconos, diaconisas, né, devem preparar o local, as roupas batismais e orientar os candidatos sobre a troca de roupas. Outra coisa que não é prudente ser feito, às vezes o batismo é feito em um rio ou em um lago, né? Ou até mesmo em uma piscina, e depois do batismo as pessoas vão tomar banho, as pessoas vão mergulhar, vão nadar, vão sorrir, vão gritar ali. Irmãos, aquele momento ali é muito importante para ser banalizado. Terminou o batismo, volta para casa, marca um retiro para um outro dia. Não faça isso no dia do batismo, porque isso é muito desagradável, muito banal, né? Banaliza demais o ato do batismo ali, né? Às vezes depois pode causar até, surgir até uma confusão. Já vi casos, irmão, de pessoas morrerem afogadas
em rios que foi feito o batismo antes, e depois as pessoas foram nadar e pessoas ali morreram afogadas. Lá em São Paulo morreu 2 pessoas afogadas depois de um batismo. Imagina a tragédia dessa no jornal, né? Então, evita, não dê lugar ao diabo, não. Terminou o batismo, faça o culto batismal ali, terminou, vai para casa. Um outro dia, marca um retiro, e aí vocês vão para o lazer, mas cada coisa deve ser colocada no seu devido lugar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos dar continuidade aqui. Irmãos, todo ministro deve entender sobre cidadania e civismo. Você é um servo de Deus, mas você também é um cidadão. Você tem um CPF, você tem um RG, você tem um título de eleitor. Então você tem que aprender sobre civismo, até porque a civismo. Veja só, civismo é a atuação consciente e esclarecida do cidadão no seio da comunidade ou sociedade através do cumprimento dos seus deveres de cidadania e do seu esforço em contribuir para o progresso e engrandecimento da sua pátria. Você é um servo de Deus, é um cidadão dos céus, mas também é um cidadão da terra. Então você precisa conhecer sobre cidadania e civismo, sobre os seus direitos e os seus deveres como cidadão. Você tem uma carteirinha de membro, ok, mas você também tem um CPF, você tem um RG, você tem um CEP, né? Você tem um título de eleitor. Então, você é um cidadão. E, como cidadão, você deve contribuir para o crescimento desta sociedade. Então, todo ministro deve conhecer muito bem a questão da cidadania e do civismo. Isso é uma matéria necessária na vida de um ministro. Por quê? Porque a igreja, irmãos, ela é uma instituição reconhecida pelo Estado. E se ela é uma instituição reconhecida pelo Estado, existem parâmetros que faz com que ela se relacione com o Estado. Então, o ministro precisa saber, ter consciência dessas questões aí, porque senão ele está incorrendo, né, na ilegalidade de estar ministro logo apto para um trabalho que ele não conhece. É a mesma coisa de um motorista ter CNH e ele não saber as regras de trânsito, né? Isso não vai dar certo. Isso é um problema, inclusive até um crime, né? No Código de Trânsito. Então, o ministro precisa saber e conhecer sobre o civismo. Vamos ver aqui algumas questões aqui. Eu resumi aqui na página 57 as formas de governo. Isso aqui talvez seja o mais interessante e você tem que ter mais consciência sobre isso. É determinado pela forma em que o governo e a população se relacionam. Essa é a forma de governo. Olha, existem governos totalitários, que são governos geralmente ditaduras, né? Existem governos comunistas, e aí você vai ter que estudar sobre comunismo, você precisa conhecer sobre comunismo, tá bom? Porque isso aí é importantíssimo, porque o maior inimigo hoje do cristianismo é o comunismo, né? Então você precisa conhecer o inimigo aqui que tem militado contra os cristãos. Geralmente o comunismo também é ditadura, porque o Estado comunista, ele é um Estado totalitário, ele é um Estado que quer dominar todas as áreas da sociedade, inclusive a própria família. Eles querem ter tudo sob o seu controle. Aí, irmãos, existe também alguns países chamados socialistas, que basicamente é a mesma coisa, só muda o nome aí, mas as suas intenções são a mesma. A pátria grande, o Estado grande, aonde o governo se mete em tudo na vida da pessoa e ela não tem muitos direitos individuais. Essa é a característica de um Estado comunista. Ele também é um Estado totalitário. Agora, existe também o regime democrático. O regime democrático é o regime onde as pessoas participam das decisões da nação, através do voto, através de plebiscito, através de referendo, através de memorandos, né? É o Estado democrático. O Estado democrático, ele pode ser de esquerda, que também é conhecido como progressista, ou ele pode ser de direita, que é também conhecido como conservador. Essa questão aí está falando mais da questão da ideologia. Qual o pensamento, qual lado esse governo vai defender, né? Se ele é um governo progressista, ele geralmente é a favor de aborto, é a favor de liberação de droga, ele minimiza os crimes contra a sociedade, né? Eles vitimizam muito os criminosos. Então, essa é uma característica do governo de esquerda. E ele também gosta de ditar
o que você deve falar e o que você deve pensar. E a democracia parte do pressuposto que você tem liberdade de expressão. Você pode dizer aquilo que você pensa, mesmo que as pessoas não concordem com o que você pensa, você tem o direito de falar. No caso do Estado progressista, o Estado de esquerda, eles gostam de fiscalizar e ditar o que você deve ou não falar. Por isso que alguns estados que são democráticos e caem no socialismo, eles acabam virando ditadura. Por quê? Porque eles ditam o que as pessoas podem e não podem fazer, o que elas podem ou não podem falar, e acredite, até mesmo o que elas devem ou não pensar, né? Elas tentam doutrinar as pessoas a seguir a sua linha de raciocínio. E a sociedade de direito conservadora, ela dá mais liberdade para a pessoa se expressar, para a pessoa falar, para a pessoa trabalhar, né? Depender menos do Estado. Se a pessoa tiver capacidade, ela vai se tornar um empreendedor, vai se tornar um empresário e ela vai ascender na classe econômica aí. Já os socialistas, eles acham que não. Todos devem ter a mesma razão, né? Todos devem ter a mesma igualdade social. E, obviamente, existe a casta que governa o país, que geralmente é feito pelos políticos e pelas Forças Armadas, e o restante que trabalha para sustentar essa casta aí. Então, isso aí também é algo que precisa ser estudado a fundo, porque isso depende do evangelismo da palavra de Deus. Tem também os regimes teocráticos. Hoje, os regimes teocráticos são principalmente os muçulmanos. Geralmente também são ditaduras, tá bom? São ditaduras também, porque eles ditam a fé das pessoas. Então são teocráticos, né? Um governo centrado no Deus que aquele governo ali acredita. No caso aí seria Alá, né? Os muçulmanos são geralmente teocráticos, como por exemplo o Irã, né? E os países dos Emirados Árabes ali são governos geralmente teocráticos. Então isso aí são coisas que precisam ser estudado. Esta tabelinha aqui, meus irmãos, fala sobre comunismo e socialismo versus o cristianismo. O comunismo, desde sua idealização no século XIX, se tornou no principal inimigo do cristianismo, perseguindo, matando milhares de cristãos ao redor do mundo. Aliás, irmão, não foram milhares, não, foram milhões, viu, de cristãos ao redor do mundo. Isso ocorre porque os objetivos cristãos e comunistas são diretamente opostos, como podemos ver a seguir. Então, o comunismo, socialismo, eles mataram mais do que as guerras, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, o socialismo ele é altamente sanguinário, porque eles vão querer implantar a sua forma de pensar a todo custo. E o principal opositor da sua forma de pensar é exatamente o cristianismo, né? Então, veja essa tabela aqui, irmãos. Ó. Na primeira coluna está escrito ideologia, né? O que eles pensam sobre quem é o centro do universo? O que eles pensam sobre o centro do culto? O que eles pensam sobre regime político, sobre modelo econômico, sobre modelo educacional, sobre modelo de desenvolvimento, sobre forma de governo e sobre costumes. Essa é a tabela da ideologia. Na coluna do meio está aí o cristianismo. Quem é o centro do universo para os cristãos? É Deus. Quem é o centro do culto? É Jesus. Quem é o regime político? Democrático. Todo país de maioria cristã é um país democrático, com exceção de Israel, né, que é um país judeu e também é democrático. Um modelo econômico capitalista, ou seja, você pode trabalhar e conquistar os seus bens de acordo com o seu trabalho. Então, é o modelo capitalista. O modelo educacional, aprendizado para a libertação. Quanto mais você estudar no governo conservador, melhor para o governo, porque você vai depender menos do governo e vai ter mais independência. Então, isso é importante. O modelo de desenvolvimento, liberdade econômica. As empresas têm liberdade, têm poucas leis, então ela vai poder trabalhar mais, gerar mais renda, gerar mais emprego e mais prosperidade. O país hoje, que é o modelo para o mundo, é os Estados Unidos, né? É o país mais rico do mundo porque eles adotam esse tipo de liberdade econômica. A forma de governo, ela é liberal na economia. Na economia você tem liberdade para trabalhar e é conservador nos costumes, mesmo que eles não vão querer interferir diretamente nos seus costumes, mas eles são conservadores, acreditam na família, eles acreditam no casamento, eles acreditam que a vida é formada desde a concepção no ventre da mãe, eles acreditam que as drogas são destrutivas, né, para as pessoas que faz uso delas, né? E os costumes a gente chama de direitista, né? São de direita. Agora veja o socialista.
Quem é o centro do universo? O homem. E agora eles estão colocando a natureza, viu? Eles estão tirando o homem, colocando agora a natureza. Um pé de árvore tem mais importância que o ser humano, ultimamente, para o socialista. Quem é o centro do culto? O governo. Tudo gira em torno do governo. Regime político, trabalhista, né? Ou melhor, totalitarista, está escrito aqui, né? Totalitarista. Ele é ditador, né? Modelo econômico socialista. Você não tem liberdade, você precisa trabalhar para o governo, você precisa ser funcionário do governo, e ganhando pouco, aliás. Um dos modelos maiores disso aí é Cuba, né? Cuba, lá, um médico ganha talvez o que um servente de pedreiro ganha no Brasil, né? Modelo educacional, idiotização em massa para facilitar o controle do Estado. Então, as crianças são doutrinadas nas escolas a obedecer apenas ao Estado, a se rebelar contra os seus pais, dizer que seus pais não é autoridade sobre a sua vida. Então, eles são, a gente chama de idiotização. Crianças vão para a escola e não ficam mais inteligentes, elas ficam menos inteligentes com o modelo que eles oferecem ali nas escolas. Modelo de desenvolvimento, controle do Estado. O Estado não te dá liberdade, ele coloca tanta lei para as empresas cumprir que a maioria acaba fechando por não conseguir cumprir todas elas. Forma de governo centralizada na economia, ou melhor, centralizador na economia e libertino nos costumes. Né? Eles acham que o ser humano pode fazer tudo o que der na telha e não haverá consequências para isso. Pode fazer aborto, pode usar droga à vontade, pode cometer crimes e nada disso vai trazer consequências no futuro. Né? E o costume é esquerdista, que a gente costuma chamar. Então, esses são aqui as questões ideológicas aí desses dois modelos aí do cristianismo e do socialismo barra comunismo. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final aqui de mais um trabalho. Eu espero que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida. Você leia a apostila, né, com bastante atenção, vendo as referências bíblicas. Isso vai fazer um crescimento muito grande na sua vida aí ministerial. E eu tenho certeza que, aplicadas essas questões aqui na sua vida, você será uma pessoa muito bem direcionada, muito bem balizada nas verdades bíblicas para fazer a vontade de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.